Havia cicatrizes que não se viam, aquelas que não rasgavam a pele, mas atravessavam a alma como lâminas silenciosas, cortando tudo o que um dia pôde ser chamado de esperança. Ela tinha 19 anos e já conhecia a morte em vida. Não a que leva o corpo, mas a que rouba o nome, a dignidade, a promessa de que amanhã poderia ser diferente. Quando a carroça parou diante do portão de madeira escura, ela não levantou os olhos. Não havia razão para isso. Outro lugar, outra transação, outra promessa quebrada. Mas desta vez, algo no ar era diferente. O silêncio não era opressor. O vento carregava cheiro de terra molhada e capim alto. E no horizonte, 4 sombras pequenas observavam, curiosas, enquanto o sol da tarde desenhava ouro sobre tudo. Ela não sabia ainda, mas ali, naquele pedaço de mundo esquecido pelo destino, sua história começaria de novo. Não com estardalhaço, não com promessas, mas com o peso leve de uma mão pequena segurando a sua, e com o olhar silencioso de um homem que aprendera, como ela, que a vida às vezes dá uma segunda chance quando menos se espera. A carroça chacoalhou pela última vez antes de parar completamente. O ranger das rodas de madeira cessou, e com ele o último resquício de movimento que ainda a mantinha presa ao passado. Ela desceu devagar, os pés descalços tocando a terra úmida. O vestido surrado que já fora azul, agora parecia cinza sob a luz do entardecer. Ao redor, tudo era vasto. Campos que se estendiam até onde a vista alcançava, cercas de madeira rústica, um celeiro ao longe e a casa principal, grande, mas sem ostentação, com varanda larga e janelas abertas por onde escapava uma luz amarelada. Havia algo de acolhedor ali, mas ela não se permitia sentir isso. Acolhimento era uma palavra perigosa, uma armadilha. "Pode entrar", disse uma voz grave, mas não ríspida. Ela ergueu os olhos pela primeira vez. O homem era alto, de ombros largos, com cabelos escuros já tocados por alguns fios brancos nas têmporas. Usava camisa de linho arregaçada até os cotovelos, manchada de terra. Não sorria, mas também não havia crueldade em seu rosto. Apenas cansaço. O tipo de cansaço que vem de carregar peso demais por tempo demais. "Meu nome é Miguel", ele disse, sem esperar resposta. "Aqueles ali são meus filhos." Ela seguiu o gesto dele com os olhos. 4 meninos. O mais velho, sério e de braços cruzados, observava com desconfiança. Os 2 do meio, gêmeos talvez, cutucavam um ao outro e riam baixinho. E o menor estava agarrado à perna de uma mulher mais velha, uma serva de cabelos grisalhos e avental manchado. "Eles precisam de alguém", Miguel continuou, a voz firme, mas sem exigência. "Eu preciso de alguém, mas não espero nada além do que você puder dar. Aqui você tem teto, comida e ninguém vai machucá-la." Ela não respondeu. Não sabia como. As palavras tinham perdido o sentido fazia tempo. Promessas eram apenas sons vazios, ecos que morriam antes de chegar aos ouvidos de Deus. Miguel acenou para a serva, que se aproximou com o menino ainda agarrado à saia. "Esta é Dona Irene. Ela vai mostrar seu quarto e o que precisa saber. Amanhã conversamos mais." Ele virou as costas e caminhou em direção ao celeiro, os passos firmes na terra batida. Os meninos o seguiram, exceto o mais velho, que demorou um pouco mais, estudando-a com olhos escuros e desconfiados. Depois, ele também foi embora. Dona Irene suspirou e fez um gesto para que ela a seguisse. "Vem, menina. Deve estar cansada." O interior da casa cheirava a lenha queimada e ensopado de carne. As paredes eram de madeira maciça, decoradas apenas com alguns quadros simples e uma cruz pendurada na sala. Havia uma mesa grande no centro, rodeada de cadeiras desiguais, e um fogão a lenha no canto, ainda quente. Dona Irene subiu uma escada estreita, e ela a seguiu em silêncio. O corredor do 2º andar era iluminado por lampiões a óleo, e as portas estavam todas fechadas, exceto uma no final. "Este é seu quarto", disse a serva, empurrando a porta. Era pequeno, mas limpo. Uma cama de solteiro com lençóis brancos, uma janela que dava para os campos, uma cômoda velha e um espelho rachado na parede. Nada mais, nada menos. Amanhã cedo, os meninos acordam. Eles fazem barulho, mas são bons meninos. O senhor Miguel... Dona Irene hesitou como se escolhesse as palavras com cuidado.
Ele é um homem bom, perdeu muito, mas é justo. Você vai ver. Ela assentiu apenas porque era o esperado. Dona Irene saiu, fechando a porta devagar. Sozinha, ela se sentou na beirada da cama. As mãos tremiam, sempre tremiam. Ela as pressionou contra as coxas, tentando controlar o tremor, mas era inútil. Fechou os olhos e tentou respirar. Um ano inteiro deitada ao lado de um homem que a tratava como gado. Um ano sendo tocada, revirada, usada e no final devolvida, porque falhou, porque não serviu. Mulher que não dá filho não serve para nada. As palavras do pai ecoavam como chicote. Ela deitou de lado na cama, ainda vestida, e encarou a janela. Lá fora o céu escurecia, e as estrelas começavam a aparecer, tímidas, uma a uma. Havia um silêncio profundo. Não o silêncio tenso de antes, mas algo diferente. Quase paz. Pela primeira vez em meses, ela fechou os olhos sem medo de que a noite nunca acabasse. E dormiu. Os primeiros dias foram como andar em vidro quebrado. Cada passo, cuidadoso. Cada palavra, medida. Cada olhar, fugidio. Ela acordava antes do sol nascer, ajudava a Dona Irene na cozinha, preparava o café da manhã, lavava roupas, varria o chão. Fazia tudo em silêncio, como um fantasma que habitava a casa sem realmente estar ali. Os meninos a observavam. Sempre. O mais velho, Gabriel, mantinha distância. Ele tinha 12 anos e olhos que pareciam carregar responsabilidade demais para a idade. Não falava com ela, mas também não a ignorava. Apenas vigiava. Os gêmeos Lucas e Mateus, de 8 anos, eram fogo puro. Corriam pela casa, brigavam, riam alto, sujavam tudo. No começo, ela se encolhia quando eles passavam perto, o corpo instintivamente se preparando para o impacto, para o grito, para a dor. Mas eles nunca machucavam. Apenas passavam como vendavais, deixando bagunça e risadas no rastro. E então havia o pequeno, Samuel, 2 anos, cabelos claros e olhos enormes, sempre agarrado a um paninho surrado que já não tinha mais cor. Ele não falava, ou falava pouco. Apenas balbuciava sons, apontava para o que queria e chorava quando não conseguia. Dona Irene dizia que ele ainda lembrava da mãe, que às vezes acordava de noite chamando por ela, que Miguel passava horas embalando o menino até ele voltar a dormir. Ela não sabia o que fazer com isso. Não sabia como lidar com criança. Nunca tivera chance de aprender. Mas Samuel, por algum motivo, começou a segui-la. Na primeira semana, ele apareceu na cozinha enquanto ela lavava pratos. Ficou parado na porta, segurando o paninho, apenas observando. Ela fingiu não perceber, mas sentia os olhos dele grudados nela. No dia seguinte, ele se sentou no chão ao lado dela enquanto ela dobrava roupas. Não disse nada. Só ficou ali, brincando com os dedos. Na terceira semana, ele trouxe um dos brinquedos, um cavalo de madeira tosco, feito à mão, e o colocou no colo dela. Ela olhou para o brinquedo. Depois, para ele. Samuel sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas real. Algo se quebrou dentro dela, não de forma ruim. Era como se uma pedra pesada, fincada no peito, começasse a rachar. Ela pegou o cavalo e o moveu pelo chão, fazendo um som baixo, imitando galope. Samuel riu. Uma risada aguda, cristalina. E pela primeira vez em muito tempo, ela também sorriu. Os gêmeos foram os próximos. Lucas, o mais ousado, a desafiou para uma corrida até o celeiro. Ela hesitou, mas o brilho nos olhos dele era impossível de recusar. Correram. Ela perdeu de propósito, mas Lucas comemorou como se tivesse vencido o mundo. Mateus, mais quieto, a procurou dias depois, segurando um passarinho ferido. A asa estava torta e ele chorava baixinho. "Vai morrer?" ele perguntou, a voz trêmula. Ela pegou o pássaro com cuidado, sentiu o coração minúsculo batendo contra a palma da mão. "Não sei", ela respondeu honesta, "mas podemos tentar ajudar." Fizeram um ninho improvisado com palha e pano. Mateus ficou ao lado dela a tarde inteira, pingando água no bico do pássaro, acariciando as penas com um dedo. 3 dias depois, o pássaro voou. Mateus chorou de novo, mas dessa vez de alegria, e quando abraçou ela, forte e apertado, ela não se afastou. Gabriel continuava distante, mas ela notava.
Notava quando ele aparecia na cozinha e ficava encostado na parede, observando. Notava quando ele ajudava Samuel a subir na cadeira. Notava quando ele puxava os gêmeos para longe quando eles ficavam barulhentos demais perto dela. Ele protegia, não só os irmãos, mas também ela. Uma noite, enquanto ela ajudava Dona Irene a guardar os pratos, Gabriel entrou na cozinha. Parou na porta, as mãos nos bolsos. Você... Ele começou, a voz hesitante. Você vai ficar? Ela parou. Olhou para ele. O menino tinha o rosto do pai, mas os olhos eram diferentes. Olhos que já tinham visto perda. Olhos que tinham medo de perder de novo. Eu não sei, ela respondeu, porque não podia mentir para ele. Gabriel assentiu como se esperasse aquela resposta. E saiu. Mas naquela noite, quando ela subiu para o quarto, havia uma flor silvestre em cima do travesseiro. Pequena, amarela, singela. Ela segurou a flor entre os dedos e pela segunda vez sorriu. Miguel era um homem de poucas palavras, mas muitas ações. Ele acordava antes do amanhecer, trabalhava na lavoura até o corpo pedir descanso, e voltava para casa com as mãos sujas de terra e o rosto marcado pelo sol. Jantava em silêncio, ajudava os meninos com as tarefas, e depois se sentava na varanda, fumando um cigarro enrolado à mão, olhando para o horizonte como quem procura algo que nunca volta. Ela o observava de longe, sempre de longe. Não por medo, ele nunca dera motivo para isso, mas por cautela. Homens eram imprevisíveis. Homens podiam mudar da noite para o dia. Homens podiam sorrir e destruir no mesmo suspiro. Mas Miguel era diferente, e isso a assustava mais do que qualquer grito. A primeira vez que eles realmente conversaram foi numa tarde de chuva. Os meninos estavam dentro de casa, brincando ruidosamente, e Dona Irene cochilava na cadeira de balanço. Ela estava na cozinha, descascando batatas, quando Miguel entrou, encharcado. Desculpa, ele disse, tirando o chapéu e sacudindo a água. Esqueci a toalha aqui de manhã. Ela acenou para o gancho perto da porta, onde a toalha pendia. Ele agradeceu com um aceno de cabeça e começou a se secar. Ficaram em silêncio por um momento, apenas o som da chuva tamborilando no telhado. Você está se adaptando bem, Miguel disse sem olhar diretamente para ela. Os meninos gostam de você. Ela não respondeu. Não sabia como. Sei que não é fácil, ele continuou, a voz baixa, quase como se falasse consigo mesmo. Chegar num lugar estranho, com gente estranha. Mas eu queria que soubesse que aqui você é livre. Não deve nada a ninguém. Não precisa fazer nada que não queira. Ela parou de descascar a batata. Ergueu os olhos para ele pela primeira vez. Miguel estava olhando pela janela para a chuva. O perfil dele era forte, mas havia uma tristeza ali. Uma tristeza antiga. Por que me trouxe aqui? Ela perguntou, a voz rouca de tanto silêncio. Miguel demorou a responder. Quando o fez, a voz saiu cansada. Porque meus filhos precisavam de alguém e porque eu não aguento mais ver essa casa vazia. Não de gente, mas de vida. Ele finalmente olhou para ela. Os olhos dele eram escuros, honestos. Minha esposa morreu faz 2 anos. E desde então a gente só... existe. Não vive. Só existe. Eu não queria isso para eles. E não queria isso para mim. Ela engoliu seco. Havia verdade ali. Crua. Nua. E você? Miguel perguntou, virando o corpo para ela. Por que aceitou vir? Ela baixou os olhos. As mãos tremiam de novo. Porque não tinha outro lugar para ir. Miguel assentiu, como se entendesse mais do que ela dissera. Então a gente tá igual, ele murmurou. 2 náufragos tentando não afundar. E pela primeira vez, ela sentiu que talvez, só talvez, não estivesse sozinha. Os dias se transformaram em semanas. As semanas, em meses. A rotina da fazenda se tornou familiar. Ela conhecia o horário em que Miguel voltava do campo. Sabia quando os meninos estavam com fome, quando Dona Irene precisava de ajuda, quando Samuel procurava por ela. Miguel começou a incluí-la nas conversas. Nada profundo. Apenas pequenas coisas. Comentários sobre o tempo. Perguntas sobre os meninos. Histórias curtas sobre a fazenda. Uma noite, ele lhe trouxe um livro. Achei que você pudesse gostar, disse, estendendo o volume gasto. Pertencia à minha esposa. Ela pegou o livro com cuidado.
Era um romance antigo, com páginas amareladas e cheiro de mofo. Eu não leio muito bem, ela confessou, envergonhada. Então eu leio para você, Miguel disse, simples. Se quiser. E assim começou. Toda noite, depois que os meninos dormiam, Miguel se sentava na sala com ela e lia. A voz dele era grave, mas suave, e as palavras ganhavam vida. Ela se pegava esperando por aquele momento, esperando pela voz dele, pelo calor da lareira, pela sensação estranha de que ali ela pertencia. Numa dessas noites, enquanto ele lia, Samuel apareceu no topo da escada, chorando baixinho. Miguel parou imediatamente e foi até ele, pegou o menino no colo e o embalou. Mas Samuel esticava os bracinhos na direção dela. Miguel hesitou. Olhou para ela. Você se importa? Ela balançou a cabeça. Miguel a trouxe Samuel, e ela o recebeu no colo. O menino se aconchegou contra ela, o paninho surrado pressionado contra o rosto. Ela o balançou devagar, cantarolando baixinho uma canção que nem sabia de onde vinha. Miguel observava. Havia algo no olhar dele, algo quente, algo que a fez corar. Você é boa com ele, Miguel disse, a voz baixa. Ele é fácil de amar, ela respondeu, sem pensar. E quando ergueu os olhos, viu que Miguel sorria. Um sorriso pequeno, mas real. Era uma manhã comum de sábado. O sol entrava pelas janelas da cozinha, iluminando a poeira que dançava no ar. Dona Irene estava preparando pão, e os gêmeos brincavam no quintal. Gabriel tinha ido com Miguel até a cidade para buscar suprimentos, e Samuel estava ao lado dela, sentado no chão, brincando com blocos de madeira coloridos que Miguel havia feito. Ela estava lavando louça, as mãos mergulhadas na água morna quando sentiu um puxão na barra do vestido. Olhou para baixo. Samuel estava de pé, segurando a saia dela com uma mão e o paninho surrado com a outra. Ele a olhava com aqueles olhos enormes, azuis como o céu. O que foi, pequeno? Ela perguntou, secando as mãos no avental. Samuel apontou para a janela. Pássaro, ele disse, claro e nítido. Ela sorriu. Ele estava falando mais a cada dia. Isso mesmo. É um pássaro. Samuel balançou a cabeça, satisfeito. Depois ele a olhou de novo e o rosto dele se iluminou. Ele largou o paninho, subiu no banco ao lado dela com dificuldade e se agarrou ao braço dela. E então, com a voz mais doce que ela já ouvira na vida, ele disse, Mamãe. O mundo parou. Ela congelou. As mãos pararam no ar. A respiração sumiu. O som da água escorrendo desapareceu. Havia apenas aquela palavra. Aquela única palavra, suspensa no ar como uma prece. Samuel sorriu, achando que tinha feito algo certo. Mamãe, ele repetiu mais alto dessa vez e se jogou nos braços dela. Ela o pegou automaticamente, mas as mãos tremiam. O peito apertava. Os olhos ardiam. Não. Ela não podia chorar. Não podia desmoronar. Não ali. Não agora. Mas a primeira lágrima já escorria. Depois outra. E outra. Samuel, sem entender, limpou o rosto dela com as mãozinhas pequenas. Mamãe tristinha? Ele perguntou, a voz preocupada. Ela balançou a cabeça, rindo e chorando ao mesmo tempo. Não, amor. Mamãe tá feliz. A palavra saiu antes que ela pudesse pensar. Mamãe. Ela tinha se chamado de mamãe. Dona Irene, que observava tudo da mesa, limpou os olhos com a ponta do avental e sorriu. Naquele momento, os gêmeos entraram correndo pela porta, suados e barulhentos. Samuel tá chamando ela de mamãe, Mateus gritou rindo. Lucas parou na frente dela, sério de repente. A gente pode chamar também? Ela ficou sem palavras. Olhou para os dois meninos, depois para Samuel, ainda agarrado a ela. O coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Eu não sei, ela murmurou. Eu acho bom, disse uma voz atrás dela. Ela virou. Miguel estava parado na porta, Gabriel ao lado dele, segurando sacolas. Miguel tinha o chapéu na mão e o olhar dele estava fixo nela. Havia algo ali, algo intenso, algo verdadeiro. Acho que ficou perfeito. Miguel continuou a voz rouca. Se você quiser, claro. Ela olhou para os 4 meninos, para Dona Irene, para Miguel, e sentiu, pela primeira vez na vida, que talvez merecesse aquilo, que talvez pudesse ser amada, que talvez pudesse ser mãe. Pode chamar, ela sussurrou.
Os gêmeos explodiram em comemoração. Samuel bateu palmas. Gabriel sorriu, tímido, mas sorriu. E Miguel olhava para ela como se estivesse vendo o sol nascer depois de uma noite muito longa. E naquele instante, sem saber exatamente como ou quando, ela percebeu que aquele lugar, aquela fazenda, aquelas pessoas eram sua casa. O inverno chegou devagar, trazendo consigo noites mais longas e manhãs frias, que pediam cobertores extras e café quente. A fazenda se transformava com a estação. Os campos dourados davam lugar a tons de marrom e verde escuro, e o vento cortava a pele como lâmina. Mas dentro da casa havia calor, havia risos, havia vida. Depois daquele dia, o dia em que Samuel a chamara de mamãe pela primeira vez, algo mudou. Não de forma abrupta, mas sutil, como sementes que germinam no escuro antes de romper a terra. Os meninos a procuravam mais. Gabriel pedia ajuda com a lição. Os gêmeos a arrastavam para brincar. Samuel não saía do lado dela. E Miguel a olhava diferente. Ela sentia. Sentia o peso do olhar dele durante o jantar, quando achava que ela não percebia. Sentia quando ele passava perto dela na cozinha e o ar ficava mais denso. Sentia quando ele demorava mais do que o necessário para lhe entregar algo, os dedos roçando os dela, por um segundo a mais. Mas ele nunca avançava, nunca forçava, nunca exigia, e isso a deixava ainda mais confusa. Numa noite particularmente fria, depois que os meninos foram dormir, Miguel a encontrou na varanda. Ela estava enrolada num xale, olhando para o céu estrelado. Ele se sentou ao lado dela, sem pedir licença, mas também sem invadir o espaço. Está muito frio aqui fora, ele disse. Eu gosto do frio, ela respondeu. Me faz sentir viva. Miguel ficou em silêncio por um momento, fumando. O brilho da brasa iluminava o rosto dele em intervalos. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse de repente. Ela assentiu. Você já foi feliz? Antes de vir para cá? A pergunta a pegou desprevenida. Ela pensou. Realmente pensou. Não sei se já fui. Ela respondeu honesta. Acho que felicidade era uma coisa que eu via nos outros, mas nunca senti que era para mim. Miguel soltou a fumaça devagar. E agora? Ela olhou para ele, para o perfil forte iluminado pela lua, para as mãos calejadas, para as rugas ao redor dos olhos que vinham de tanto trabalhar sob o sol. Agora, eu acho que sei o que é. Ela sussurrou. Miguel virou o rosto para ela. Os olhos dele buscaram os dela, e havia algo ali, algo cru, vulnerável. Eu também, ele disse, a voz baixa. Eu também tô sentindo isso de novo. O coração dela disparou. As mãos tremiam, mas dessa vez não de medo. Era outra coisa, algo que ela não sabia nomear. Miguel ergueu a mão devagar, como se pedisse permissão. Ela não se afastou. Ele tocou o rosto dela, o polegar acariciando a bochecha com uma delicadeza que a fez fechar os olhos. Eu não quero te pressionar, ele murmurou, mas precisa saber que você não é só ajuda para mim. Você não é só alguém para cuidar dos meninos. Você é mais, muito mais. Ela abriu os olhos e havia lágrimas ali. Eu tenho medo, ela confessou. Eu também, Miguel admitiu, mas acho que vale a pena ter medo junto. E então, devagar, ele se inclinou. Deu tempo para ela recuar, tempo para ela dizer não, mas ela não disse. E quando os lábios dele tocaram os dela, suaves, respeitosos, ela sentiu o mundo inteiro se realinhar. Era um beijo tímido, carregado de promessa, de cura, de recomeço. Quando se afastaram, Miguel encostou a testa na dela. Fica comigo, ele pediu. De verdade, não como ajuda, não como obrigação, mas como minha. Ela não precisou pensar. Eu fico. Os meses seguintes foram como aprender a andar de novo. Eles namoravam em segredo no começo, roubando olhares, mãos dadas debaixo da mesa, beijos rápidos na cozinha vazia. Mas logo os meninos perceberam. E ao invés de estranharem, comemoraram. Miguel passou a dormir mais tarde, só para passar mais tempo com ela. Eles conversavam sobre tudo. Sobre os sonhos que ele tinha para a fazenda, sobre o passado dela, sobre o futuro que ainda não sabiam como seria, mas que queriam construir juntos. Ele nunca a apressava, nunca a tocava além do que ela permitia.
E foi justamente essa paciência, esse respeito, que fez ela se entregar completamente. Não de uma vez, mas aos poucos, como quem abre uma porta trancada há anos e deixa a luz entrar. 2 meses depois do primeiro beijo, algo mudou. Ela acordou com o estômago embrulhado. A sensação veio de repente, violenta, e antes que pudesse controlar, estava debruçada sobre a bacia, vomitando tudo o que tinha comido na noite anterior. As mãos tremiam. O corpo inteiro tremia. Dona Irene apareceu na porta preocupada. "Menina, você tá bem?" Ela acenou que sim, mas outra onda veio, e ela vomitou de novo. Dona Irene entrou, segurou o cabelo dela para trás e esperou pacientemente até que passasse. "Quanto tempo faz que isso está acontecendo?" A serva perguntou, os olhos astutos. "Desde ontem," ela murmurou, limpando a boca. "Deve ser algo que comi." Dona Irene cruzou os braços, um sorriso lento se formando no rosto. "Ou pode ser outra coisa." Ela franziu a testa. "Que outra coisa?" "Gravidez, menina." O mundo parou. De novo. Mas dessa vez, de um jeito diferente, de um jeito aterrorizante. "Não," ela disse balançando a cabeça. "Não pode ser. Eu sou estéril." Dona Irene arqueou uma sobrancelha. "E quem te disse isso?" "O médico. Quando eu estava no outro lugar. Ele disse que eu nunca ia poder ter filhos." "Médico erra, menina. Erra mais do que a gente pensa." Ela se levantou, cambaleante, e foi até a janela. Olhou para o quintal onde os meninos já estavam acordados brincando. Miguel estava perto do celeiro consertando uma cerca. Não, não podia ser. Ela não podia estar grávida. Porque se estivesse, o que isso significava? Que todo aquele sofrimento tinha sido em vão? Que ela tinha sido devolvida, desprezada, quebrada, por nada? As lágrimas vieram, quentes, raivosas. "Eu não posso estar grávida," ela repetiu, a voz rachada. Dona Irene se aproximou, colocando uma mão no ombro dela. "Se você tiver é uma bênção, não uma maldição." Mas ela não conseguia ver assim. Não ainda. Os dias seguintes foram uma tortura. Ela escondia as náuseas, escondia o cansaço, escondia o medo. Mas Miguel notou. Claro que notou. "Você tá bem?" Ele perguntou uma noite depois do jantar. "Tô." Ela mentiu. "Não tá." Ele insistiu, segurando o rosto dela com as 2 mãos. "Fala comigo." Ela desviou o olhar. "Eu só... tô cansada." Miguel não insistiu, mas o olhar dele dizia que ele sabia que havia mais. 2 semanas depois, a barriga começou a crescer. Pouco, quase imperceptível, mas ela sentia. Sentia o corpo mudando, sentia a vida crescendo dentro dela. E finalmente não conseguiu mais esconder. Estava na cozinha cortando legumes quando a tontura veio. Forte. O mundo girou, e ela se segurou na beirada da mesa respirando fundo. Dona Irene largou o que estava fazendo e correu até ela. "Já chega, menina. Você precisa contar para ele." "Contar o quê?" A voz de Miguel veio da porta. Ela congelou. Virou devagar. Miguel estava parado ali, suado do trabalho, o rosto marcado de preocupação. "O que você não está me contando?" Ele perguntou, a voz firme, mas não agressiva. Dona Irene olhou para ela, depois para Miguel, e saiu discretamente da cozinha, fechando a porta. Silêncio. Ela respirou fundo. As mãos tremiam. O mundo inteiro parecia desabar. "Eu acho..." A voz saiu fraca, quase um sussurro. "Eu acho que estou grávida." Miguel piscou. 1 vez. 2. Como se não tivesse entendido. "O quê?" "Eu tô grávida." Ela repetiu mais alto e as lágrimas começaram a cair. "Mas não faz sentido. Eu sou estéril." O médico disse. "Eu passei 1 ano inteiro tentando engravidar e não consegui. Fui devolvida por isso. Fui chamada de inútil por isso. E agora... A voz dela quebrou. Ela cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Miguel atravessou a cozinha em 3 passos longos. Ele a puxou para si, segurando firme, e ela desabou contra o peito dele. "Escuta," ele disse, a voz rouca, emocionada. "Escuta bem o que eu vou te dizer. Você não é estéril. Você nunca foi." "E sabe por quê?" Ela balançou a cabeça contra o peito dele. "Porque você está carregando nosso filho." Miguel continuou, e a voz dele rachou. "Nosso filho. Você entende o que isso significa?" Ela se afastou um pouco,
olhando para ele através das lágrimas. Miguel tinha os olhos vermelhos, e quando ele sorriu, era o sorriso mais lindo que ela já tinha visto. Significa que você é perfeita, que sempre foi, e que aquele lugar, aquelas pessoas, elas é que não mereciam você. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, limpando as lágrimas com os polegares. Eu te amo, ele disse, simples, direto. E eu quero passar o resto da vida contigo. Não como namorado, não como amante, mas como marido. O coração dela parou. Miguel, casa comigo. Ele pediu, os olhos brilhando. Por favor, casa comigo. E desta vez, ela não hesitou. Sim, ela sussurrou. Sim. A notícia da gravidez e do noivado se espalhou pela fazenda como fogo em palha seca. Os meninos comemoraram como se fosse Natal e aniversário ao mesmo tempo. Gabriel, sempre o mais sério, abraçou ela pela primeira vez por iniciativa própria. Os gêmeos não paravam de pular. E Samuel, sem entender direito, só sabia que estava feliz porque todos estavam felizes. Dona Irene chorou. Chorou e benzeu a barriga dela 3 vezes, murmurando orações antigas. E quando Miguel anunciou que o casamento seria dali a 2 semanas, na própria fazenda, ela assumiu o comando de tudo como uma general. Não seria uma cerimônia grande. Não havia dinheiro para isso, nem necessidade. O que importava era o significado, a união, a promessa. Nos dias que antecederam o casamento, a fazenda inteira se transformou. Os vizinhos mais próximos foram convidados. Dona Irene costurou um vestido simples, mas bonito, branco com detalhes em renda. Miguel mandou os meninos ajudarem a limpar o quintal, montar mesas, colher flores silvestres. Ela participava de tudo, mas às vezes parava no meio de uma tarefa e simplesmente olhava ao redor. Olhava para as crianças rindo, para Miguel consertando cadeiras, para a casa que agora era dela, e mal conseguia acreditar que aquilo era real. Na noite anterior ao casamento, ela estava sozinha no quarto, olhando o vestido pendurado na porta, quando ouviu uma batida suave. Pode entrar, ela disse. Miguel abriu a porta tímido de repente. Eu sei que não devia estar aqui, ele começou. É azar ver a noiva antes do casamento ou algo assim. Ela sorriu. Eu não ligo para isso. Ele entrou fechando a porta. Ficaram ali, parados um de frente para o outro. O silêncio confortável entre eles. Eu só queria te dizer uma coisa, Miguel murmurou. Antes de amanhã. Ela esperou. Eu sei que você passou por coisas que eu nunca vou entender completamente. Sei que tem cicatrizes que eu não posso curar. Mas eu prometo, todo santo dia vou tentar. Vou tentar ser o homem que você merece, o marido que você merece, e o pai que nossos filhos merecem. As lágrimas vieram de novo, mas eram lágrimas boas. Você já é, ela sussurrou. Você já é tudo isso. Miguel a puxou para um abraço. E ali, no silêncio daquele quarto pequeno, eles ficaram, apenas sentindo a presença um do outro, sabendo que no dia seguinte tudo mudaria, para melhor. O dia do casamento amanheceu claro. O céu estava de um azul profundo, sem uma nuvem, e o sol banhava a fazenda com luz dourada. As flores silvestres enfeitavam as mesas. Cadeiras estavam dispostas em semicírculo no quintal, e no centro, sob uma arcada improvisada coberta de trepadeiras, estava o padre da cidade vizinha, um homem velho de barbas brancas e sorriso gentil. Ela estava no quarto, com Dona Irene ajustando o vestido, quando os meninos bateram na porta. Pode entrar? Gabriel perguntou. Pode. Os 4 entraram arrumados com roupas limpas e cabelos penteados. Samuel correu até ela e abraçou as pernas dela. Gabriel segurava uma caixinha. A gente queria te dar isso, ele disse, estendendo a caixa. Ela abriu. Dentro havia um colar simples com um pingente em forma de coração. Era tosco, claramente feito à mão, mas era lindo. O pai ajudou a gente a fazer, Mateus explicou. Para você saber que a gente te ama, Lucas completou. Ela se ajoelhou puxando os 4 para um abraço apertado. Eu também amo vocês, ela sussurrou. Todos vocês. Quando ela saiu da casa, de braços dados com Dona Irene, já que não havia ninguém da família dela para acompanhá-la, o mundo pareceu parar. Miguel estava parado sob a arcada, vestindo uma camisa branca limpa e calças escuras. O cabelo estava penteado para trás.
E quando ele a viu, o sorriso dele iluminou tudo. Ela caminhou devagar, sentindo a grama sob os pés descalços, sentindo o sol no rosto, sentindo o peso doce daquele momento. Quando chegou ao lado dele, Miguel segurou a mão dela, apertando com força. O padre começou a cerimônia. As palavras eram simples, tradicionais, mas carregadas de emoção. Quando chegou a hora dos votos, Miguel falou primeiro. Eu prometo te amar todos os dias, nos bons e nos ruins. Prometo te respeitar, te proteger e te fazer feliz. Você trouxe luz de volta para essa casa, e eu vou passar o resto da vida te agradecendo por isso. Ela respirou fundo, as lágrimas já escorrendo. Eu prometo te amar com tudo que eu tenho. Prometo ser a melhor mãe que eu puder ser para os nossos filhos. E prometo não ter mais medo, porque ao seu lado eu me sinto segura. Eu me sinto em casa. O padre sorriu. Então, pelos poderes que me foram concedidos, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. E Miguel a beijou. Suave, doce, prometedor. E ao redor deles todos aplaudiram. Os meninos gritaram. Dona Irene chorou. E a fazenda inteira pareceu suspirar de alívio, como se finalmente tudo estivesse no lugar certo. A festa foi simples. Comida caseira, música tocada por um vizinho no violão, danças desajeitadas, risos soltos. Ela dançou com Miguel sob as estrelas, a barriga já começando a arredondar, e sentiu que aquele era o dia mais feliz da sua vida. Mas a felicidade não duraria sem ser testada. 3 dias depois do casamento, ela estava no quintal estendendo roupas quando ouviu o som de uma carroça se aproximando. Olhou para cima, protegendo os olhos do sol. A carroça era velha, rangendo a cada movimento, e quando parou diante do portão, o sangue dela congelou. Ele desceu. O pai, mais magro do que ela lembrava, com roupas surradas e o rosto marcado pelo álcool e pela raiva. Ele olhou ao redor, avaliando a propriedade, e então seus olhos encontraram os dela. Ela largou a cesta de roupas. As pernas tremiam. O mundo girava. Não podia ser. Ele não podia estar ali. Então é aqui que você tá, o pai disse, a voz arrastada. Achei que tinha sumido. Mas não, tá vivendo bem. Casou com um fazendeiro, ouvi dizer. Ela não conseguia falar. A garganta estava fechada. O pai começou a caminhar em direção a ela, mas antes que chegasse perto, Miguel apareceu. Ele vinha do celeiro, segurando uma ferramenta, e quando viu o estranho, o rosto dele endureceu. Quem é você? Miguel perguntou, a voz fria. O pai deu um sorriso torto. Sou o pai dela. Vim buscar o que é meu. Miguel se colocou entre ele e ela, bloqueando completamente a visão. Você não tem nada aqui. Tenho sim. O pai cuspiu. Ela é minha filha. Eu a vendi uma vez, posso vender de novo. E agora que ela está casada com um fazendeiro rico, acho que vale mais. A palavra vendi caiu como uma pedra. Miguel ficou tenso. Os punhos cerraram. Saia da minha propriedade, Miguel disse, a voz baixa, perigosa. Não sem o meu dinheiro, o pai insistiu. Ela me deve. E você, se casou com ela, também deve. Ela sentiu algo quebrar dentro dela. Não de forma ruim, mas de forma libertadora. Ela deu um passo à frente, contornando Miguel, e encarou o pai pela primeira vez em anos. Eu não te devo nada, ela disse, e a voz saiu firme, forte. O pai riu. Claro que deve. Te criei. Te alimentei. Você me vendeu. Ela rebateu e cada palavra era uma lâmina. Me vendeu como se eu fosse gado. Me disse que eu era inútil. Me tratou como se eu não valesse nada. E agora quer dinheiro? Quer me usar de novo? Você é minha filha. Não sou. Ela interrompeu e pela primeira vez sentiu a verdade disso. Não mais. Pai não vende filho. Pai não machuca. Pai não abandona. Você não é nada para mim. E não vai tirar nada de mim nunca mais. O silêncio que se seguiu era pesado. O pai olhou para ela, depois para Miguel, e viu que não havia brecha. Não havia medo. Não havia mais controle. Você vai se arrepender, ele rosnou. Não, ela disse. Pela primeira vez na vida, eu não vou. Miguel deu um passo à frente e a postura dele era de uma ameaça clara. Saia, agora. E se você voltar, eu garanto que não vai sair andando. O pai cuspiu no chão, virou as costas e subiu na carroça.
Com um estalo de rédeas, ele foi embora, sumindo pela estrada empoeirada. E ela ficou ali, parada, tremendo, mas de pé. Miguel a envolveu nos braços, segurando firme. Acabou, ele sussurrou. Você nunca mais vai ter que vê-lo. E ela acreditou. Pela primeira vez, acreditou que o passado podia finalmente ficar para trás. 3 anos depois, a menina corria pela casa, os cachinhos louros balançando a cada passo. Ela tinha 3 anos e a energia de um furacão, rindo alto enquanto fugia de Samuel, que agora com 5 anos, fingia ser um monstro e a perseguia pelos corredores. Pega ela, Samuel! Lucas gritava da sala, onde ele e Mateus jogavam cartas. Gabriel, agora com 15 anos, estava sentado à mesa da cozinha, estudando. Ele ergueu os olhos, sorriu e balançou a cabeça. Cuidado para não derrubar nada, Ana, ele chamou. A menina parou, ofegante, e sorriu para o irmão mais velho. Será, Gabi? Ela estava na varanda, sentada na cadeira de balanço, uma mão descansando sobre a barriga arredondada. 6 meses. Desta vez estava mais tranquila, mais confiante. Sabia o que esperar. Sabia que não estava sozinha. Miguel apareceu pela porta, carregando lenha. Quando a viu ali, parou, e o sorriso se abriu no rosto dele. Descansando? Ele perguntou, largando a lenha e se aproximando. Tentando, ela respondeu rindo. Mas essa aqui não para de chutar. Miguel se ajoelhou ao lado da cadeira, colocando a mão na barriga dela. Sentiu o chute. Riu. Forte. Igual a mãe. Ela segurou a mão dele, entrelaçando os dedos. Você acha que vai ser menino ou menina dessa vez? Não importa, Miguel disse, beijando a testa dela. Só importa que seja saudável e que seja nosso. Ana apareceu correndo, pulando no colo de Miguel. Papai, vem brincar. Já vou, princesa, ele disse, levantando a menina e rodando com ela no ar. Ana gargalhou. Ela observava tudo. Observava os filhos, porque eram todos seus, de sangue ou não, brincando, crescendo, amando. Observava Miguel, o homem que a ensinou que amor não era dor, mas sim escolha. Observava a fazenda, que agora florescia mais do que nunca, e observava a si mesma. A mulher que um dia foi quebrada, vendida, descartada, e que agora era mãe, esposa, amada, que agora tinha voz, tinha escolha, tinha vida. Dona Irene apareceu na porta, limpando as mãos no avental. Jantar tá quase pronto. Vou ajudar, ela disse, começando a se levantar. Nem pense, Miguel disse, voltando para ela. Você vai descansar. Hoje e sempre. Ela sorriu. E quando Miguel a beijou devagar, com todo o tempo do mundo, ela sentiu mais uma vez que aquele era o lugar onde sempre deveria ter estado. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. As crianças riam. O cheiro de comida caseira escapava pela janela. E ali, naquela fazenda, naquela família, naquele amor construído tijolo por tijolo, ela finalmente encontrou o que sempre buscou sem saber. Um lar, uma família, um recomeço e, finalmente, a paz.